Pessoal, quero compartilhar com você uma palavra e com o pessoal que está em casa também. Uma palavra sobre a importância da revelação. Nós temos aprendido nesses dias que a revelação, ela não pertence a qualquer um. Existem pessoas que vão ficar doidos querendo uma revelação e não vai ter. Por que eles não vão ter a revelação? Porque a revelação, ela se encontra em Deus. Nós aprendemos aqui domingo, Mateus capítulo 13, versículo 11. O Senhor fala em parábolas. E ele disse, porque a eles não é dado conhecer o mistério, a vós é dado. Você vê que os discípulos, eles tinham uma revelação diferente. Os discípulos conheciam os mistérios. Esse entendimento, essa revelação, ela faz diferença na hora da luta, irmão. Na hora da adversidade, na hora do cenário difícil. A revelação faz toda a diferença. Quem não tem a revelação, ele vai assustar com o mar. Quem não tem a revelação, vai assustar com as muralhas. Mas por que Josué não assustou com as muralhas? Porque antes dele encontrar a muralha, Deus tinha falado com ele, rodeia durante 6 dias, no 7º você rodeia 7 vezes, e no 7º dia vocês rodear 7 vezes, e quando vocês ouvirem o som do chofar, das buzinas, vocês vão gritar e o muro vai cair. Então Josué tinha garantia da palavra de Deus, ele tinha revelação. Então ele fez, tudo que Josué fez, foi baseado na revelação que ele tinha. Quando você tem a revelação, fica mais tranquilo. Quando você tem a revelação, fica mais fácil. O Josué e o Caleb receberam a revelação, tanto é que Caleb, ele diz assim, estou com 85 anos, e a palavra está no meu coração como se fosse aquele dia. Ou seja, ele recebeu a revelação e mantinha a revelação dentro do coração. Amém? Então a revelação vai fazer a diferença. Nós estamos estudando aqui o Daniel capítulo 2, aonde o rei sonha e o rei manda matar todo mundo, porque ninguém consegue revelar o sonho do rei. O Daniel, ele vai e pede para o rei um tempo. Fala para o homem que foi mandado para matar os adivinhos, sábios, os astrólogos. E a Bíblia diz que Daniel e os seus companheiros foram chamados para ser mortos. Olha que coisa triste. Os meninos foram lá, estavam lá na casa deles. Olha, vem aqui. Pois não, o que o senhor quer? O rei mandou matar vocês. Mas por quê? É porque ele teve um sonho e ninguém interpretou, vocês fazem parte dos sábios e vocês vão morrer também. Só que o Daniel, cheio do Espírito Santo, ele foi ousado. Diga comigo, quem tem Espírito de Deus é ousado. O Daniel, ele disse, não, fala para o rei, dá um tempo que eu vou trazer a interpretação. Aí ele foi, pessoal, ele usou a fé, que ele não sabia se ele ia ter interpretação. Ele não sabia. Mas o Deus dele podia dar. Irmão, tem coisas que você tem que usar a tua fé. Às vezes você não tem condição, mas você tem que agir não na sua condição, mas no seu Deus. Amém? Amém. Você tem que agir no teu Deus, com a confiança que você tem lá no teu Deus. E a Bíblia Sagrada nos conta que o Daniel disse para o homem chamado Airoque, Airoque, diga para o rei que eu vou trazer a revelação. E a Bíblia Sagrada diz que Daniel, ele chamou os amigos dele, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, e a Bíblia diz que eles oraram à noite. Eles invocaram a Deus, ele falou, Deus, a nossa vida está em risco. A nossa vida está por um fio, o rei mandou matar. E pessoal, mandou matar por decreto. Ou seja, a morte deles estavam decretadas. Ou seja, só Deus para tirar eles dessa situação. Mas aí ele vai falar com Deus e a Bíblia diz que de noite
o Daniel estava orando e o Daniel teve a revelação. Está aqui no versículo de número 19. Então foi, Daniel capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado um segredo a Daniel numa visão, durante a noite. E a Bíblia diz que ele louvou a Deus. Ou seja, no meio da tarde ele recebeu a notícia que ia morrer, no meio do dia. Mas à noite ele teve a revelação. E aí, quando ele teve a revelação, o coração dele foi tomado por uma alegria. Irmão, quem tem a revelação não fica triste. Quem tem a revelação é tomado pelo espírito de adoração. Quem tem a revelação, pessoal, liberta pessoas das maldições. Por que você acha que Deus está te dando revelações? Por que você acha que Deus está te dando visões? Por que você acha que Deus está te dando entendimento? Porque através de você Ele vai alcançar sua casa, sua família, seus colegas de trabalho, seu patrão, seu funcionário. Através de nós Ele vai fazer muitas coisas porque temos a revelação. Quem tem a revelação faz a diferença, meus irmãos. Nós não precisamos ser muitos, nós precisamos entender quem é o nosso Deus. E pelo fato de nós entendermos quem é o nosso Deus, Ele, pessoal, nos garante. Então Daniel revela os segredos para o rei. E ele responde na presença do rei. No capítulo 2, versículo 27, diz assim: e respondeu Daniel na presença do rei, diz: o segredo do rei, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos pode descobrir, ó rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele falou: rei, esses homens que vocês estão ouvindo, eles não podem te ajudar. Ou seja, rei, eles não têm a revelação. Irmão, tem muita gente, nesse momento, escutando um monte de gente que não tem a revelação. Tem a perspicácia, tem a eloquência, tem a aparência, mas não tem a revelação. Se não tiver revelação, irmão, o coração das pessoas continua perturbado. As pessoas não têm paz. Por que o sogro de Jacó prosperou? Porque o sogro de Jacó prosperou por quê? Porque Jacó tinha a revelação. Ele tinha revelação. Então, quando ele chega lá, na terra do sogro dele, que também era o tio, que era o Labão, quando ele chega lá, ele tem revelação. Deus já tinha falado tudo para ele. Amém, gente? Amém. Então ele tinha a garantia da palavra de Deus. Por que José, ele prospera no Egito e através da prosperidade dele, ele salva milhares de pessoas, como ele mesmo diz no capítulo 49, ele diz assim, no capítulo 49, 50, ele fala que foi Deus que levou ele lá para salvar vidas. Então a revelação que ele teve foi uma bênção para ele e para outras pessoas. Aí, nós estamos estudando esses dias aqui sobre a revelação. O Daniel recebeu a revelação. Como nós acabamos de ler aqui, a Daniel foi dada a revelação num sonho de noite, numa visão. E aí, pessoal, aquele lugar que tinha sido tomado por uma tristeza, chegou ali a alegria. Quando você tem a palavra de Deus revelada no teu coração, o medo sai e chega a coragem, a dúvida sai e entra a fé, o medo sai e assim subsequentemente, Deus começa a te encorajar e você começa a caminhar em outro caminho, em outro rumo. Diga glória a Deus. Agora no capítulo 2, vamos agora já para o finalzinho aqui, versículo 45. Daniel tem a revelação e ele explica tudo para o rei. Versículo 45 diz assim: de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, e o cobre, e o barro, a prata e o ouro. Lê comigo agora. O Deus grande
fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O Daniel, ele falou assim para o rei: rei, tudo que Deus queria te revelar, ele te revelou. E o que eu estou te falando aqui, rei, é certo o sonho e a interpretação, a revelação é fiel. A revelação, a interpretação do sonho era fiel, ou seja, não tinha mentira. Não tinha ali, pessoal, um falso profeta. Não tinha ali um bruxo. Tinha ali um homem que tinha intimidade com Deus e que Deus revelava para ele segredos para abençoar ele e os outros. A revelação é assim, pessoal. O entendimento é para você ser uma bênção e outros através de você. Se Deus te deu revelação a respeito da família, é porque Ele quer abençoar a tua família e outras. Se Deus te deu revelação a respeito do ministério, vida espiritual, é porque Ele quer abençoar você acerca da saúde. Se Deus te revelou acerca das finanças, então você é privilegiado, porque Ele quer abençoar você e quer abençoar outros. A Bíblia está nos ensinando isso aqui. Olha para você ver, o cara que ia morrer, ele tem a revelação, versículo 46, lê comigo. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse uma oferta de manjares e perfumes suaves. Então o Daniel, um homem que ia morrer, bateram na casa dele para ele morrer, mas ele busca a Deus e Deus dá a revelação, e a revelação que ele tem anula toda a morte dele e de todos os outros sábios lá da terra da Babilônia. Aí, pessoal, o cara que decretou a morte de Daniel, agora estava prostrado diante de Daniel. Porque quando você tem a revelação, o medo sai e entra a alegria. O inimigo que queria te destruir, eles caem diante dos seus pés. Porque a revelação, ela é o poder de Deus. Lembra o que diz a Bíblia em Romanos 1,16? A palavra diz assim, que o Evangelho é o poder de Deus. Então, quando você tem a revelação do Evangelho, você está tendo a revelação diante dos teus olhos. A Bíblia diz que tem coisas que Deus não revelou nem para sábios e nem para entendidos, mas revelasse aos pequeninos. Ou seja, quem são os pequeninos? Os dependentes dele. São aqueles que dependem de Deus. São aqueles que dizem assim, Deus, fala comigo hoje, me dá uma palavra. Quantos fazem isso quando vem para o culto? Se você não faz, você deve fazer. Deus, eu estou indo para a tua casa, me dá uma palavra, fala comigo. Eu vou lá para falar com o Senhor, eu vou lá para ter comunhão com os irmãos, eu vou lá para receber a cobertura sacerdotal, eu vou lá porque eu sou corpo, eu sou um organismo vivo, eu sou membro uns dos outros, nós nos movimentamos juntos, nós somos uma igreja. Nós não somos, pessoal, simplesmente um grupo, nós somos a igreja é organismo vivo, a palavra que ouvimos é palavra de Deus. Como nós aprendemos domingo, Jesus falando, a palavra que vos disse é espírito e vida. Isso aqui é espírito e vida. Diga aleluia. Irmão, isso é maravilhoso, isso aqui é tremendo. Como é bom ouvir a palavra, entender ela e crer nela. Agora o homem que queria matar Daniel estava prostrado diante dele. Olha no versículo de número 47. E respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Deus dos deuses. Está vendo? Deus com letra maiúscula e deuses com letra minúscula. O Deus com letra minúscula representa tudo aquilo que eles chamam de Deus. Por exemplo, tem outras religiões chamadas de politeístas. Eles têm muitos deuses. Na Índia, por exemplo, dizem que tem mais de 1 milhão de deuses.
E quanto mais Deus se eleva para eles, mais eles gostam. Porque quanto mais Deus para eles, melhor é para eles, na crença, na cultura deles. Quem está entendendo? Agora, nós precisamos entender que quando Nabucodonosor, ele falou para Daniel, respondeu o rei Daniel e disse, certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor, o Senhor dos reis, e revelador dos segredos. O Nabucodonosor, ele falou, Daniel, o seu Deus é o revelador dos segredos. Irmãos, é nesse Deus que cremos. Por isso que a Bíblia diz assim, que não tem nada oculto que não vai ser revelado. Porque Ele é o revelador dos segredos. A resposta que você precisa, ela vai vir. A resposta que você precisa para a tua vida, para a tua família, para o nosso ministério, para o teu coração, para as tuas finanças, para a tua família, para o teu trabalho, para a tua profissão, o revelador é Deus, o Deus que você crê. Nós pregamos aqui na igreja o Deus vivo, o Deus dos deuses. Nós pregamos aqui na igreja o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, o único Deus, o único que deve ser adorado. O nome dele está acima de todo nome. Ele não troca a glória dele por ninguém. Esse Deus que nós pregamos, o Deus que perdoa, o Deus que pega o seu pecado e joga no mar de esquecimento, o Deus que diz assim, você pode contar comigo, eu te sustento com a destra da minha mão, eu te ajudo. É esse Deus que é pregado aqui nesse altar, é esse Deus aqui que tem nos ajudado. Não tem sido fácil, mas Deus tem falado assim, olha, eu não tenho deixado de ser fácil para você não achar que é por causa de você, eu tenho permitido que seja difícil para você ver que eu sou contigo. Às vezes é difícil para você ver que Ele é contigo. E o Deus, como diz o Nabucodonosor, o revelador, aleluia, como que eu gosto desse versículo, olha que forte isso. Ele disse para o Daniel no 47, parte B, Rei é o Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então aquilo que o rei a resposta que o rei estava precisando estava na mão de um homem de Deus. Por isso que a gente não pode ficar ouvindo bruxos. Por isso que a gente não pode ficar ouvindo quem não tem compromisso espiritual com a gente. Tem pessoas que elas ouvem todos os pastores, menos o dela. Mas é porque a Bíblia diz assim, pessoal, que o profeta não tem honra na sua pátria. Aí o que acontece? O profeta, ele vai para outro lugar. E lá onde o profeta vai, pessoas são abençoadas. Foi o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus, ele foi menosprezado na terra dele. Esse daí é o filho da Maria de José. Esse daí é aquele um que, de vez em quando, trazia umas cadeiras aqui, quando nós comprávamos de José. O carpinteiro. Esse daí a gente conhece. Né? O José aí, ele, né, pessoal? Então, Jesus falou assim, o profeta não tem honra a não ser na sua própria pátria. Então, irmãos, que você precisa entender que se você está ouvindo quem tem a revelação, você vai ter paz. O Nabucodonosor, enquanto ele estava ouvindo os astrólogos, os adivinhos, e todo mundo que não tinha revelação, ele ficou irado, e ficou irado ao ponto de mandar matar. Mas quando ele ouviu a revelação, ele mandou trazer presentes para Daniel. Quem tem a revelação, irmão, no lugar da morte, recebe presente. Você quer ver o que aconteceu? Lê comigo aqui o versículo 48. Então, o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. A revelação que ele teve em Deus o promoveu. A revelação que ele teve em Deus quebrou o decreto de morte, e no lugar da morte veio presentes. Quem tem a revelação, irmão, a forca vai ser desfeita e vai chegar os presentes.
a dádiva. Aleluia. E por isso que você deve pedir para Deus: Deus, me revela todos os segredos. Por isso que a gente tem que dizer: Deus, o Senhor sabe todas as coisas, fala comigo, me mostra. Eu preciso ouvir o Senhor. Irmãos, Deus, Ele tem todo o poder. Deus, Ele tem toda a garantia. Deus, Ele tem todo o recurso que nós precisamos. Às vezes acontece um monte de coisa. O diabo quer tirar o nosso foco. Nós continuamos dependendo de Deus. Nós continuamos dependendo dos milagres de Deus. Nós vivemos um milagre todos os dias. Diga graças a Deus. Olha para você ver que coisa linda, irmão. O rei mandou engrandecer Daniel e lhe deu grandes presentes. Olha como é bom ter a revelação. Olha como é bom ter intimidade com Deus. O Daniel falou para ele: rei, certo é o sonho e fiel a tua interpretação. Ele estava dizendo: a revelação que estou te trazendo, rei, ela não é misturada com revelamento, não. Isto aqui é revelação fiel. Por isso, irmão, que Daniel foi abençoado. Agora ele não era só um carinha que estava lá junto com os sábios. Agora Daniel era governador de toda a província. E Daniel também, agora ele era o líder dos sábios. Ou seja, aquela pressão que o diabo fez não foi para destruí-lo, foi para promovê-lo. Esta pressão que o diabo faz, usando situações e coisas, às vezes até uma enfermidade, às vezes usando pessoas, estas pressões não vão nos derrubar. Por quê? Porque estas pressões vão ser transformadas em promoções. Em nome de Jesus. Esta palavra tem cura porque ela é viva e eficaz. Esta palavra tem cura porque a palavra é espírito e vida. Esta palavra que vocês estão sendo ministrados está agindo aqui, através daqui, lá nos teus filhos, irmão Eudes. Está agindo lá em nome de Jesus nos teus filhos. Está lá, viu, irmã Lúcia? Lá no teu filho, lá na tua neta, na tua nora. Olha, em nome de Jesus. Irmã Ivone está lá na praia, lá em Ubatuba. Olha lá, tá vendo lá? Está lá, por causa da tua fé. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Deus, Ele revela para você e através de você. Isso que Deus tem falado conosco. É esta revelação que o Espírito Santo tem nos dado. Irmão, nós não vamos ficar prostrados. Nossa luta vai se transformar em testemunho. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Então, aqui estão os pedidos, pessoal. Estenda sua mão para cá, que nós vamos fazer o clamor. Fique em pé em nome de Jesus. Aqui estão os pedidos. Meu Deus, aqui estão os pedidos, meu Pai. Aqui estão os pedidos de orações. Aqui estão, meu Deus, o desejo do coração do teu povo. Nós pedimos para que eles escrevessem aqui, nesses dias, aquilo que eles imaginavam assim, que só um milagre para mudar isso. Ó Deus da Bíblia, Deus que muda decreto, Deus que perdoa os pecados, Deus que abre portas, Deus que revela os segredos, Deus que está aqui, Deus do Evangelho, Deus que faz a igreja crescer, Deus que dá entendimento, Deus que prospera, Deus que livra da malignidade, Deus que liberta os oprimidos, Deus que chegou nas províncias dos gadarenos e libertou aquele jovem, levou paz para aquele lugar. É no Senhor que nós cremos. Deus que Ele tirou o povo do Egito, Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus que abriu o Jordão, Deus que derrubou as muralhas, Deus que salvou a Raabe, Deus que fez o Davi, mesmo sendo um plebeu, virar o rei, e outras coisas mais que nós poderíamos falar aqui. Deus que ressuscitou Lázaro dentre os mortos, Deus que ressuscitou Jesus
Ao terceiro dia, ó Deus da Bíblia, nós colocamos os nossos pedidos diante de Ti. Estão aqui, meu Deus, o pedido do Teu povo. Aqui está o povo que acredita nos milagres, que o Senhor é o Deus dos milagres. Entra com providência para mudar tudo isso. Entra com providência para mudar esse decreto. Entra com providência para curar os enfermos. Entra com providência para tirar a aflição. Entra com providência para tirar o medo, entra com providência para levantar os caídos, fortalecer os fracos, entra com providências, meu Deus, para poder, meu Deus, apresentar. Nós apresentamos diante de Ti, meu Deus, a bênção que esta pessoa precisa, o milagre que ela precisa. Diabo, tira suas mãos da minha causa, tira suas mãos da minha vida, tira suas mãos da minha família, tira suas mãos do nosso ministério, tira suas mãos da nossa saúde, tira suas mãos da nossa finança. Nós como igreja te repreendemos. Nós somos igreja e não tem como ser igreja e não viver milagre. Nós somos a igreja, não tem como ser igreja e não ter santificação e não ter arrependimento. Não tem como ser igreja e não ter revelação. Não tem como ser igreja e não ser cheio do Espírito Santo. Não tem como ser igreja e não se mover profeticamente. Ah, Espírito Santo, estamos aqui, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Olha o Teu povo, meu Pai. O Teu povo crê comigo. Nós não estamos sozinhos, não. O Teu povo crê comigo. O Teu povo está na mesma fé. Os que não puderam vir hoje, mas estão na mesma fé, que eles sejam alcançados aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Meu Deus, que a nossa igreja possa romper, crescer, que mais pessoas possam entender que nesse lugar tem a revelação da Tua palavra. Meu Deus, o nosso esforço não é capaz de fazer nenhuma igreja crescer, mas o Senhor é o Deus que faz. Oh, abençoa, meu Pai, ricamente, abundantemente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, que cada pedido suba para a memória do Senhor, cada oração, cada oferta, meu Deus, cada clamor, cada adoração, meu Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós confiamos em Ti e nós abençoamos a Tua igreja e o Teu povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: Senhor Jesus, nós cremos e tomamos posse desta bênção. Revela para nós as Tuas palavras, os Teus segredos, e assim seremos abençoados. Amém. Muito bem. Pode sentar um pouquinho. Pessoal que está em casa, que Deus possa te abençoar cada dia mais. Foi uma honra muito grande ter você aqui comigo, dividindo este culto com você, trazendo para você uma palavra. Compartilhe esta palavra com alguém. Amanhã estará lá no YouTube, que você possa pegar esta palavra e enviar para alguém. Vai salvar vidas, a revelação. Aí tem o número do Pix, para você que ama o nosso ministério e que ainda não fez a tua oferta, o teu dízimo, faça. Envie em nome de Jesus para socorrer a obra de Deus. E lembre-se, nós somos providos para prover, porque tudo o que fazemos, nós fazemos por causa de Deus. O Davi, ele deu a oferta e ele disse: Senhor, da Tua mão tomamos e da Tua mão te damos. Ele quis dizer o seguinte: eu não faço nada, o Senhor me dá e eu te devolvo aquilo que a Tua mão me deu. Tá bom? Até o nosso próximo culto. Que Deus abençoe. No último domingo do mês, estaremos fazendo aqui na igreja o Domingo da Semeadura, que é um propósito de fé, praticando aquilo que temos aprendido. Porque não adianta nada a gente ouvir e não praticar. Então, cada ato de fé que nós fazemos aqui é uma direção de Deus para que possamos viver aquilo que Deus tem nos ensinado na prática. Então, dia 26, último domingo, nós vamos fazer o dia da semeadura. A Bíblia diz assim, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar,
ele colhe. A Bíblia Sagrada diz isso, que o que semeia pouco, colhe pouco, mas o que semeia em abundância, colhe em abundância. Semear sempre é bom, nem se for pouco, ainda tem colheita. Colhe pouco, mas colhe. Então, é importante a semeadura. E a Bíblia diz que a semente plantada, ela produz 30, 60 e 100 vezes mais. Se você crê nesta palavra, você vai trazer no dia 26 aqui na igreja a tua oferta por você. Porque a gente dá oferta para tudo. A gente dá oferta para pagar despesas, pagar aluguel, mas a gente esquece que o maior beneficiado da oferta somos nós. Então você vai trazer uma oferta por você e você vai escrever atrás o motivo pelo qual você está fazendo esta semeadura. Então você vai fazer isso aqui e trazer aqui para nós no nome de Jesus. Um beijo no teu coração, até o próximo culto no nome de Jesus.